Clube do Livro de volta na 103.3 Unicinos FM, também na TV Unicinos. A gente continua por aqui nossa conversa sobre a emboscada no Forte Bragg, do Tom Wolfe, e temos novamente um convidado especial aqui no programa. Isso aí, Rodrigo. Vamos conferir. Ele é um dos autores que, juntamente com Gay Talese, Truman Capote e outros, eles propõem uma nova forma, uma nova narrativa para o jornalismo, né? Mais literária, né? Com mais detalhes, com mais impressões, não tão objetivo, né? Não tão ligado aos fatos, e sim as impressões que esses próprios jornalistas têm sobre os fatos. E isso usando mais metáforas, detalhando mais o que acontece nos ambientes. Eu acho que é muito saboroso, né? É uma leitura que ela não está ligada, ela não cumpre aquela função do que, quem, onde, quando e porquê, né? O chamado lead jornalístico, é que a maior parte das narrativas jornalísticas se propõe no jornalismo tradicional. Então ele nos mostra, isso vai influenciar também o cinema, enfim, né? Mas esses autores, Tom Wolfe é um deles, eles nos mostram que é possível fazer uma leitura da realidade, né, sem ficcionalizar, mas muito mais sofisticada. Clube do Livro na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. A gente segue por aqui então conversando, e no bloco anterior a gente tinha deixado esse gancho da objetividade no jornalismo, né? Sobre aquela velha questão que sempre permeia não só os meios de comunicação, mas as cadeiras, principalmente de jornalismo. Existe imparcialidade? E se diz muito que não, porque quando você sai na rua para fazer uma matéria e acontece um atropelamento, tu viu o atropelamento, mas vai ser a tua versão. Foi a versão do jornalista que viu o atropelamento. Isso se ele viu ainda, né? Yeah. Se a versão, ele vai e escreve, e é um recorte que ele fez. Se passou para uma pessoa, não pode mais ser objetivo, porque tu vai colocar a tua bagagem, tu vai colocar teu conhecimento na matéria e vai fazer isso. Se tu não viu o acontecimento, tu vai perguntar para uma pessoa, vou perguntar pro Calbi, o que tu viu naquele atropelamento? O Calbi vai me dar a versão dele. Então vai ser já duas versões, já a versão dele e a versão minha, porque eu vou escrever a versão dele e vou colocar no jornal. 3, 4 pessoas falando, sabe, não existe realmente isso, sabe? Eu tenho uma coisa, assim, tipo, ok, nós não somos estudiosos do jornalismo, né? A gente só fez o curso de jornalismo e é isso, né? Mas a imparcialidade, ela é uma coisa complicada, porque não existe isso. Todo mundo já vem com algum tipo de bagagem, tu tem uma ideia pré-concebida daquilo. Ah, mas você tem que tirar essa ideia pré-concebida. É complicado isso aí. O máximo que pode fazer é tentar. Tu pode tentar chegar na objetividade, mas tu não vai conseguir alcançar. Sim. Tu pode fazer o máximo possível. E mesmo quando não é um assunto de jogo de interesses, que nem era no caso da história do livro, que nem o Rodrigo deu o exemplo do acidente, não tem como, não é questão de, que nem eu tô fazendo uma cadeira de ética agora nesse semestre, ética e crítica da mídia. A propósito, viu? Para esse programa. Exatamente. E vem no tema, né, que são temas que são falados no livro, mas eu li um texto, então, de uma estudiosa da área, que ela estava falando que quando o veículo ele tem algum interesse, no caso, esse veículo o dia e noite, né? Ele queria mostrar que aquelas pessoas tinham feito uma coisa horrível e que aquilo não podia continuar daquele jeito, que os militares tinham, nesses militares, né? E se fosse um jornal que não tinha essa intenção, que tinha intenção só de... Ele ia tratar de um jeito diferente aquilo. Enfim, no texto ela falava bastante sobre as manchetes. Que a manchete ela pode puxar para um lado ou para o outro, por uma palavra que muda. Ela pode dizer exatamente a mesma coisa, mas dar uma entonação diferente. E acho que isso fica super claro no livro, dessa questão dos recortes, como a gente estava falando da edição, ali o Calbi comentou um pouquinho, de como tu vai recortar e montar para que fique exatamente do jeito que tu quer. E no caso ali não é nem a Mary Carey, que é a apresentadora, porque ela não é nem jornalista, né? Ela é atriz. Qual que é a semelhança, né, gente? Não, essa quando eu li aquilo, eu pensei, bom, isso vai ser um assunto que a gente vai comentar realmente no programa. Exatamente. E eu achei interessante, tirei textual, como tá no livro, ó. Outras pessoas que é ela, né, a Mary Carey, assim como outras pessoas do ramo, não tinham se formado em jornalismo, que é o que a gente está acostumado a ver. Essa coisa da manipulação que vocês estão comentando,
tem também muito a questão de qual a linha editorial, entendeu? Talvez a linha editorial deste canal, do jornal, optava por uma linha mais sangrenta, esse jornalismo justiceiro, e a gente vê isso também nos jornais impressos e tudo mais. Nessas últimas semanas rolou uma polêmica do podemos tirar se achar melhor, numa entrevista da Reuters, com um ex-presidente brasileiro, enfim, e com essa marcação que acabou vazando, né? Podemos tirar se achar melhor a respeito enfim, sobre corrupção na gestão desse ex-presidente, né? Então, isso pegou muito mal, então, porque as pessoas leram e pensaram, opa, podemos tirar se achar melhor, então vou esconder esse fato para ressaltar outro. É o jornalismo para né? Para quem, né? É o jornalismo para a pessoa, para o leitor final, ou é o jornalismo que trabalha para a fonte que acabou de dar uma entrevista? É o jornalismo ou para os interesses do dono do veículo. Exatamente. Né? Então tem tudo isso, assim. Mas eu acho bem interessante da gente discutir esses dilemas, e eu acho que é um dilema jornalístico que a gente tem e ético, que é a coisa própria câmera escondida que os caras fizeram. Eu tenho um posicionamento sobre isso. Eu não gosto de matéria investigativa de câmera escondida, porque a gente já parte do pressuposto, não é um pressuposto, é verdade, quem está envolvido não sabe que está sendo filmado. Eu não gosto desse tipo de jornalismo, mas eu sei que muitas coisas foram descobertas, enfim, através dessa técnica, né, que é muito aplicada. E no dia e noite, não diz outros exemplos que eles fizeram isso, mas o Irv, que é o produtor, comentar, a Mary Carey já tá super acostumada a participar de emboscadas. Isso. Ela é firme, não fica com medo, porque o Irv, ele tá lá dentro da van, tá escondido, só acompanhando pelas câmeras, e ele tá morrendo de medo. De medo, acho ela bem mais corajosa. Ela, né? Sim, ela fica firme, os militares confrontaram ela, tentaram até dar uma cantada nela, chamar ela pra beber no bar e tudo mais. Primeiro foi pela cantada e depois começaram a intimidá-la, né? Mas ela conseguiu dar a recuperada. Ela quase se perdeu ali, até tinha anotado isso pra relembrar que o Ziegfeld, que é quem mais fala, né, nessa questão da emboscada, na hora da emboscada, ele acaba quase contornando ela. O Irv fica com medo, nossa, a Mary Carey perdeu o chão, mas não, no final ela consegue contornar isso, e ele ressalta bastante que é o lance de ser atriz, né? E na apresentação final do programa também, que enfim, eles vão mostrando as câmeras escondidas, mas tem ela apresentando o programa, um formato meio diferente. Eu não consegui lembrar de nenhum programa aqui do Brasil que tivesse esse formato, mas ela vai apresentando e ele diz, eu escrevi exatamente o jeito que ela tinha que olhar, o jeito que ela tinha que agir, o jeito que ela tinha que se escorar na bancada. Então é bem um roteiro de atriz que ele passou para ela. E, enfim, e a questão da ética também, das câmeras escondidas que a Camila comentou, ele fica com muito medo em determinada parte ali, quando eles estão assistindo ao programa final. Ele comenta, porque tinham promotores, enfim, envolvidos com essa exibição, e ele fica morrendo de medo. Vou ir preso. Tem um momento que ele comenta isso, né? Nossa, a gente infringiu milhares de legislações fazendo isso, câmeras escondidas, entrando no lugar, apesar de eles terem alugado o bar durante o tempo, né? Pra dizer que era uma propriedade privada deles, digamos. Eu fiquei pensando sobre isso, quando começou o livro e quando eles disseram que tinham colocado, então, aquela câmera escondida, como que eles aquela fizeram, escuta no bar. É um bar de striptease, no caso, nos Estados Unidos. É um bar, tipo, que os caras sempre iam. Então eu fiquei pensando, poxa, mas como eles colocaram câmeras escondidas ali? Se os caras sempre vão naquele lugar, é muito possível que o dono fosse avisar os caras que tinha uma coisa por ali, né? Ou que eles tivessem algum tipo de dica. Mas não, daí depois, no capítulo, no terceiro ou quarto capítulo, ele explica. Talvez ele tenha se dado conta, talvez que eu não tinha explicado isso, porque como foi seriado também, né, a questão. Não sei se ele escreveu em seriado também, ou se ele escreveu tudo numa vez só. Mas enfim, né, foi publicado de forma seriada. Então ele explica que eles alugam então o lugar e o dono continua por lá, só que no momento que ninguém tá lá, eles fazem então essa câmera escondida e colocam, eles instalam essas câmeras ali. Quando o dono não tava, ninguém tava só o pessoal da produção. Ainda acho difícil ainda tu sair dessa ainda, porque, tipo, é fácil saber que alguém alugou uma coisa, né? Tipo, não é... A história ela pode andar, né? Então, mas enfim, né? Pra deixar que a história ande, vamos concordar que ninguém sabia de nada. E o outro, reforçando essa questão desses subterfúgios aí, que eticamente seria viável ou não viável, tem o lance que a Camila passou, assim,
chegou a comentar por cima, que é o lance da stripper, né? Que é demais. Acho que dos personagens, todos eles são muito bem descritos, mas a tailandesa, a stripper aqui, ela é demais, assim, a descrição minuciosa e também... E rápida. E ele é uma descrição minuciosa, mas rápida. Rápida. Tipo, Ele não se enrola pra falar sobre. Capta ali, mas também, juntamente com a questão da câmera escondida, da edição, também esse recurso de utilizar ela para ir lá e enganar os caras. Mostrar um videozinho. Um videozinho. Videozinho diferente. Também é para reforçar essa crítica, né? Eu acho bem interessante, porque tá bem... ela tem mesmo sendo coadjuvante aí na história, ela tem um papel, assim, bem importante, que serve de chamariz para os caras... chamar os caras para essa emboscada, enfim. Pra savana, né? Pra eles serem, enfim, E o Irving filmados. também acaba ficando com medo de tudo. Tipo, durante o processo, ele ficou com medo lá da emboscada. Ele ficou com medo que as pessoas fossem... Que os militares fossem bater na Mary Carey ou em alguma outra pessoa que estava acompanhando. Mas depois, no final, tudo isso volta pra cabeça dele. E ele fica pensando, meu Deus... Eu contratei a prostituta, gravei um vídeo com ela, a gente botou câmeras escondidas e ele começa a se apavorar com a questão de ser processado. Que tu lembrou que ele fica com medo da questão dos promotores, é em cima de um texto que ele mesmo fez, né? Porque ele faz todo o texto. Vou ter promotores ali, será que isso não vai desencadear um problema? Então, mostra também esses questionamentos. Como ele é medroso, cara. Ele tem medo, depois que o troço tá pronto, ele tem medo de como ele escreveu, no decorrer, como as coisas vão acontecer, se algum deles vai agredir, sei lá, ou a stripper, ou a própria apresentadora, né? Ele é bem medroso. Vamos falar mais sobre o Irving, então, agora no próximo bloco, que é o último desse Clube do Livro aqui sobre Tom Wolfe. Vamos voltar depois do intervalo, então, com mais Clube do Livro na 103.3, também na TV Unicinos.